Olá pessoal, estamos começando mais um podcast Papo Tech, mais uma vez com o meu amigo aqui, Gus. Estamos juntos de novo, vamos lá, cara. E hoje uma presença ilustre, Carla Rodrigues. Carla Costa Rodrigues. Costa Rodrigues. Souza Costa Rodrigues, completo. Perfeito. Do Banco Pan. Então, obrigado pela participação e seja muito bem-vinda, Carla. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Legal. É um prazer enorme estar aqui essa manhã para trocar um pouquinho de figurinha, trocar experiência, vai ser bem bacana. Muito bem. Maravilha. Carla, eu queria começar falando um pouquinho da sua jornada. Eu sei que deve ter sido uma longa jornada até a posição de extrema relevância executiva num banco, ainda mais um banco como o Pan grande, conhecido. Eu queria saber como é que foi um pouquinho dessa jornada, como que você entrou na área de tecnologia, como foram os primeiros passos, desafios, até essa baita responsabilidade. Nossa, Opa. Senta que lá vem a história. Vamos lá. A história é longa, gente. Eu confesso que quando eu olho para a minha trajetória, eu tive a feliz oportunidade de ver várias transformações, né? Eu sou de uma geração em que a gente basicamente lidava, né, os grandes sistemas, as grandes plataformas, os grandes bancos trabalhavam com mainframe. A gente tinha a figura do desenvolvedor, do analista, era bem segmentado. Metodologia, se falava em MDS, Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas. Agilidade, naquela época, nunca tinha ouvido falar. Então, e eu comecei minha carreira no Unibanco, um antigo banco, um banco grande. Me deu a oportunidade de aprender muito, né, sobre sistemas bancários, sobre ambiente de tecnologia, mesmo com tecnologias diferentes na época. E passei muitos anos sendo formada nessa escola. Num dado momento, eu acabei optando por sair, fui um pouco para a indústria de cosméticos, trabalhei um período na Avon, um período curto. E depois acabei, uma vez picado pelo mosquitinho de instituição financeira, você sempre vai ser IF de alguma forma ou trabalhar no mercado financeiro de alguma forma. Eu acabei voltando, né, enfim, através de outras empresas, para sempre na área de desenvolvimento. Atendi Banco Real, Banco Santander, até que num determinado momento da minha carreira eu fui conhecer um pouquinho do mundo de cartões. Eu tive a feliz oportunidade de trabalhar numa empresa uma adquirente grande aqui do Brasil. E lá foi o meu primeiro contato, né, com agilidade. Né? A gente começou com tinha uma squad inicial, que era um modelo, um teste. Ali, vamos ver como é que se isso realmente funciona. E a gente começou a desenvolver projetos usando agilidade a nosso favor. E foi bem bacana. Passei um tempo X nessa empresa, saí, fui para um outro banco novamente, bancos sempre me perseguindo, né? E depois acabei voltando para essa adquirente, numa posição já de liderança em arquitetura. E Legal. Foi uma experiência muito bacana, me deu uma visão muito interessante de tecnologia, de ferramentas, de formas de você pensar em solução, uma amplitude muito grande do leque de projetos, do portfólio de projetos que a empresa absorvia, as demandas que entravam. Foi uma experiência muito interessante, eu atuei nessa posição por volta de 7 anos. E me deu uma bagagem muito legal. E aí, nessa época, eu vivi o conflito, né? Quem trabalha com arquitetura tem aquela sensação de que não entrega, né? Você não tem uma entrega ali, né? E aí você fica, poxa, como funciona isso? Eu trabalho, mas não estou entregando nada, né? E acabei voltando para a área de desenvolvimento, a convite da instituição que eu estou hoje, né? No Banco Pan. Assumi uma posição, um desafio grande na época, né? De construir uma adquirência no Banco Pan. E aí eu voltei para o desenvolvimento. Só que eu comecei a liderar um time de desenvolvimento com tecnologias completamente diferentes daquelas que eu liderava na época que eu era gerente de desenvolvimento em outras instituições. Enquanto arquitetura, eu acabei tendo contato, mas não no desenvolvimento, né? Numa visão muito mais de indicação de solução do que propriamente desenvolvimento de aplicação. E no PAN foi uma grande escola, assim, para voltar, para colocar em prática tudo aquilo que eu vi na arquitetura. Estou no PAN já há algum tempo, saí do PAN ano retrasado, acabei voltando, tive um pulinho no mercado e voltei para o PAN. E hoje estou lá com esses produtos, com um time bastante grande, com desafios enormes, enfim.
Por isso que eu falo, senta que lá vem história. Eu não estou falando do meu currículo, mas a trajetória é um pouco grande. Legal. Bem bacana. O PAN, ele é um banco com um portfólio um pouco mais amplo, né? Ele tem tanto carteira digital, que é o nome mais moderno, conta bancária, enfim. Tem adquirência, agora que você comentou. Tem consórcio também, parte de seguros, como que é o... Tem seguros, tem investimento, a gente é muito forte em alguns produtos como voltados ali para consignado, FGTS, a gente tem uma carteira muito grande relacionada a veículos, tanto motos como carros, enfim. Então, ele realmente tem um portfólio de produtos muito amplos, né? Então, para cada produto, um conjunto de profissionais ali pensando em tecnologia para atender os desafios desses produtos. Legal, maravilha. E muitas tecnologias envolvidas, imagino eu, né? Muitas, bastante. Legal. Você passou, então, num contexto até de evolução de arquitetura, né? Porque as tecnologias são mais novas, como você comentou, né? Sim, como é que faz para separar o que é hype de novidade e o que vale a pena adotar para não ser refém depois, hein? Poxa, essa é uma excelente pergunta. A gente acaba sendo acionado bastante por vários parceiros, fornecedores de tendências, de tecnologia. A gente está sempre olhando para frente, mas a tecnologia só faz sentido, né, a aplicação de uma nova tecnologia se houver uma necessidade. Aplicar por aplicar não tem resultado. Então, a gente sempre olha para os problemas que a gente quer resolver ou para as entregas que a gente precisa fazer, para os produtos que a gente quer construir, para então pensar, puxa, deixa eu dar uma olhadinha aqui no mercado, o que pode me ajudar? Esse é o nosso dia a dia enquanto aplicação, enquanto desenvolvimento de aplicação. Quando a gente pensa numa visão mais de arquitetura, como eu comentei na outra empresa, na Casa Antiga, era uma visão mais futurista, né? Então, eu olho para minhas entregas a longo prazo, o que a empresa pensa em fazer daqui a X tempo. Não vou nem falar em anos, que isso não se usa mais há meses, né? O que eu quero fazer até o final do ano? Então, olho para esse planejamento estratégico e busco, né, quais são as tendências de mercado que me resolvem esse tipo de necessidade. Um outro viés que a gente tem muito forte é sempre olhar para a otimização dos recursos que a gente tem em termos de infraestrutura. Então, a gente passou por uma grande virada, né? Eu tive a felicidade, enquanto profissional, de passar por vários movimentos, várias tendências de tecnologia, até a cloud, por exemplo, que, nossa, há anos atrás nem existia, né? E hoje é uma realidade já bem consumada. Então, a gente olha até mesmo sobre a ótica de otimização de recursos. Será que eu estou usando os melhores recursos e isso está me refletindo financeiramente da melhor forma? Então, existe algo novo no mercado que me traga a mesma segurança, que me traga a mesma capacidade de entrega, de processamento, mas que eventualmente me traga uma redução de custo? Então é olhar para essas tendências, né? Olhar para tudo que é hype e avaliar que problema eu quero resolver. Porque só então a tecnologia pode ser, na minha visão, né? Ela pode ser absorvida, pode ser, enfim, experimentada. Se não, experimentar por experimentar... Faz sentido. Não faz Perfeito. sentido. Não tem tecnologia se não tiver um problema para resolver. Exato, exatamente. Acho que isso, aproveitando o gancho, tem um pouco a ver com o boom das IAs também, né? Que era todo mundo querendo falar IA, mas sem um problema de fato para resolver. E aí agora a gente está atrás do problema para resolver com IA. Com IA. A ferramenta parece tão interessante que você está caçando até problema, né, para resolver. É o hype de palavrinha-chave, o chat GPT fez muito disso, etc e tal. A gente sabe que tem muita coisa que pode ser resolvida e agora está nesse momento de fato consolidar. E, cara, eu queria saber, esse processo de experimentação, como que funciona para vocês como líder, né? Ou agora no banco que você está, ou durante sua jornada também, como que foi isso? Novas tecnologias ou até mesmo questões de produtos novos, inovação, como que você costuma trabalhar esse processo? Uma vez que a gente, de fato, identifique uma necessidade, né, seja problema, seja evolução, antes de falar, é isso que eu vou adotar, é essa tecnologia que eu vou usar, vamos experimentar, né? Então, tem formas de experimentar. Faz uma POC, faz um piloto. É importante a gente fragmentar e trabalhar com peças pequenas para que a gente não tenha um Big Bang com algo completamente novo. Então, a minha recomendação é sempre experimente. É legal, olhou, faz sentido, resolve o nosso problema? Resolve. Mas testa pequeno, erra rápido, corrige rápido, deu certo. Rodou um pilotinho, funcionou, beleza, agora vamos pensar numa expansão. Mas a minha experiência me diz que inovação junto com volume, tudo junto misturado num prazo curto, tende a ser perigoso. Perfeito. Então, se houver
espaço e oportunidade para experimentar antes de expandir, eu acho prudente. Legal. Isso tem um pouco a ver até com uma pergunta que eu já ia emendar para você, sobre inovar no mercado financeiro. Eu acho que quando a gente... Claro, tem ali... Teve o boom das fintechs, né? A galera fazendo algumas POCs mais rápidas, etc. Quebrando um pouco a entrada de mercado. Mas para grandes bancos, instituições mais tradicionais, eu queria saber a sua visão. É mais difícil implementar esse modelo de inovação? De testar, de errar, de validar? Você acha que tem alguma... Eu acho que tem mais atenção, né? Eu acho que sim, assim... O PAN, ele é um banco que 100% inovador. Então, a gente consegue, sim, experimentar, testar e evoluir, né, numa visão mais tecnológica. Grandes bancos, eu não posso dizer agora, mas pelo menos no passado, é como você movimentar uma peça nova num grande volume, num grande banco, é muito mais difícil, é muito mais moroso. Então, às vezes, pode perder um pouco o time das coisas. É claro que quando você tem um escritório de inovação, uma área de inovação, isso tudo fica muito mais fácil. Mas quando você tenta implementar no dia a dia alguma inovação num grande banco, por exemplo, né, minha visão é que é muito mais difícil. No PAN, a gente faz isso constantemente. A gente tem uma carteira de clientes bastante grande, mas o nosso ambiente permite a inovação, permite que a gente experimente. A gente tem profissionais com esse mindset, a gente tem ambientes que nos permitem fazer esses experimentos. Então, acaba dando uma garantia de que a gente não vai trazer um prejuízo, né, para o ambiente produtivo com os nossos clientes. Então, eu percebo sim essa diferença. Isso passa até pelo ambiente mais modernizado com cloud, que tem não só infraestrutura quase que infinita para alguma experimentação e ferramental novo também, né? Exato. Eu acho que hoje, principalmente quando a gente olha para a cloud, a gente consegue ter peças e componentes mais fragmentados, mais granularizados. Então, as coisas se tornam muito mais simples de serem reconfiguradas, né, a qualquer momento. Já num ambiente cuja arquitetura é um pouco mais antiga, é um pouco menos microserviçado, um pouco menos granular, qualquer movimento se torna bem mais complexo. Então, o nosso ambiente nos permite ter mais agilidade, acelerar as entregas, enfim, experimentar e errar rápido. Legal. E não tinha também a questão da prateleira, né? De você ir numa AWS da vida e pegar aquilo que você quer, testa e devolve, né? Enfim. É isso. Você montava grandes ambientes para fazer pequenos testes. Você falou dos grandes bancos, né? Acho legal essa comparação, assim. Eu gostava de uma frase que falava que o banco ele é um navio tentando manobrar, né? É muito mais difícil você manobrar. Eu pensei nisso, mas eu não quis falar. Tá bom, deixa comigo. Eu pensei nisso, mas não não quis é muito falar. tentadora, né? Eu não consigo. É lugar comum, mas é verdade. Eu não consegui segurar. E aí, eu não sei se você concorda, mas parece que tem os navios, eles soltaram pequenos bots no mar. É um movimento, por exemplo, de grandes bancos criando suas próprias fintechs. Eu acho que tem um pouco a ver com isso, né? Eu não consigo inovar aqui porque tem tudo muito engessado, muito grande. Eu crio ali um ambiente onde isso me permite. No caso de vocês, não foi necessário, né? A gente já nasceu assim, Já né? nasceu assim. O Banco Digital no Banco Pan, ele nasceu muito rápido. Eu não estava lá, né? Se eu não me engano, pelas informações, pelo histórico que me contam, a gente subiu algo em torno de 6 meses. Então, é muito rápido. Como é que você sobe um banco em 6 meses com cliente? E rapidamente a gente cresceu, assim, em termos de volume de abertura de conta, de correntista e não correntista, cartunista. A gente cresceu muito rápido. Então, eu vi esse movimento acontecendo nos grandes bancos, né? Itaú, Bradesco, eles acabaram criando sua fintech ali justamente para acelerar esse desenvolvimento estar também na onda das fintechs, né? Exatamente. Para a galera aqui, só para deixar claro aqui, a gente está falando das fintechs, por exemplo, a Digio, se não me engano, no Bradesco, a IT no Itaú. Não é Digio do Bradesco, como que é o nome da... É Digio. É o Digio mesmo, né? Acho que é Digio. Aí a Super Digita no Santander, enfim, eles foram criando ali... E Players Bank também, né? Além disso. Outros bancos compraram já fintechs, enfim, aumentando ali o portfólio sem de fato mexer no... Agora acho que já está... Acho que eles se estruturaram mais também, né? A gente está falando aí de, sei lá, quase... Daqui a pouco vai fazer 10 anos que a gente está falando de fintechs no Brasil. Sim. Então, eles tiveram tempo aí para ir para microserviços, arquiteturas mais clouds, etc e tal. Acho que eles andaram também. Acho que a movimentação foi bem legal no setor em geral. E aproveitando, Carla, falando de fintechs, a gente teve esse boom, né, antes da pandemia, depois, né, acho que não só fintechs, os investimentos, o dinheiro ele ficou mais difícil de ser acessado.
Você acha que, agora saindo um pouco do cenário, da sua cadeira de bancos, etc., olhando para o mercado de inovação e startups mesmo, você acha que ainda a gente vai ver muita coisa nova na frente de fintechs? Você acha que a gente vai ter que respirar um pouco mais até navegar mais? Estou falando, comparando com o boom que a gente teve ali, das unicórnios, fintechs, etc. E tal. Você acha que tem muito espaço para novos players? Eu acredito que espaço tem, mas não na velocidade que nós vimos nesses últimos 3 anos. Espaço sempre haverá. E o mercado ele se ajusta, se autoajusta, né? Como eu comentei, né? Sinta que lá vem história. Eu sou de uma geração, de uma época... Geração não, gente. Eu sou de uma época... sou de uma época em que tinham grandes bancos, vários grandes bancos. Então, era Unibanco, era Nacional, era Bradesco, Itaú, Santander, eu não lembro se já estava, enfim. Existiam muitos grandes bancos. Houve um movimento de enxugar e ficaram poucos grandes bancos. Aí nós fomos para um movimento contrário de aparecerem vários outros pequenos bancos. E aí esse movimento também se retraiu, houve uma retração, a gente tem menos bancos pequenos, né, menos fintechs no mercado hoje. Eu acho que o mercado se ajusta conforme a necessidade, né? Então, conforme a demanda, né, do próprio mercado. É um ajuste natural. Se a gente pensar um pouquinho em IA, né, como vocês comentaram, deu aquele boom, agora a gente está procurando problema para resolver com inteligência artificial. Mas pode ser que muita coisa ainda surja. Eu acredito nisso. Eu acredito que tem muito espaço ainda para coisas novas surgirem e outras necessidades, né, que essas fintechs possam nos ajudar a atender essas necessidades. Talvez não na mesma velocidade, talvez não, para mim, não na mesma velocidade que a gente viu nos últimos anos. Mas, com certeza, há espaço, sim, tem muita coisa para ser feita. Recentemente, acho que na semana passada, eu até vi uma matéria da Abex, eu até compartilhei no meu LinkedIn, que estava falando sobre o aumento das transações de cartão. Quando eu trabalhava na antiga adquirente, a gente ouvia muito dizer que o volume de transações com cartão de crédito iria diminuir. Se a gente olhar o público no Brasil, que é não bancarizado, que não tem um cartão, ainda é muito grande. Não tem nem internet, gente. Se a gente olhar para o nosso Brasilzão, mundo Brasil afora, aí, tem muita realidade diferente das grandes capitais. E mesmo o público que se bancarizou com os programas econômicos da pandemia ainda não está no crédito, ainda né? não está no crédito. Então, por isso eu acredito, sim, que a gente ainda tenha muita coisa por vir, tem muita oportunidade pela frente. Não com a quantidade de fintechs que tínhamos, mas com certeza existe um celeiro grande aí para a gente explorar sobre a ótica financeira. Legal, tia. Eu lembro que a gente discutia no boom das fintechs, os bancos vão acabar, os grandes? Exato, vai acabar. Gente, tem espaço para todo mundo. O Brasil é muito grande. E outra coisa curiosa que se falava, né, com relação a cartões, nossa, agora que o Pix chegou, esquece. Cartão vai acabar. Mais ou menos. Assim como o dinheiro não acaba, não é que não acaba, não estou dizendo que vai acabar, né? A gente sabe aí do real digital, não sei o quê. Mas existe um público. Como é que você vai explicar para um senhor de, sei lá, 80 anos que ele tem que fazer um Pix? Muitos fazem, outros não. Outros não. E existem as bolhas, né? Então, você falou de capitais, acho que são várias bolhas. Você vai furando as bolhas. A gente estava até conversando sobre mobilidade hoje com o Daniel da Autopaz. A gente falou um pouquinho disso, sobre as realidades, várias realidades no mesmo país, assim. Então, é muito diferente. Eu moro no interior, tem muito dinheiro rolando ainda. Dinheiro, espécie. A pipoca depois da missa no dinheiro, a padaria no dinheiro. Vocês são de tecnologia também. Vocês ainda... A galera pergunta pra vocês assim, vai acontecer tal coisa? Sim. E aí fica aquela... Você fala, putz, cara, vai acontecer, mas não é agora, tipo, que nem a questão do dinheiro mesmo. Cara, provavelmente um dia acabe, mas... Quando? Não dá pra prever. Eu não vejo... os carros vão ser autônomos? A gente discutiu isso com o Daniel. Depende do lugar, depende... Enfim, é muito difícil essa resposta, né? Não sei se você tem essa sensação. Acontece sempre... vou te fazer uma pergunta. E a TV a cabo? Não chegou? Chegou. Mas tem muito lugar que não tem. Pois é, e aí? Eu não consigo entender assim, como é que funciona, mas tem. Bota a anteninha mirada lá pra antenona. Não, e se você pensar anos atrás, dizer que canal aberto ia acabar, novela ia acabar, que você ia ter um streaming que você assistiria o que você quiser, a hora que você quiser, de onde você... Gente, seria inconcebível. Tem essa discussão ainda hoje. Agora mudou um pouco o foco. Eu não sei se você gosta de futebol, por exemplo.
na última Copa, teve jogos transmitidos pelo YouTube. Eu adorei. E aí, foi muito legal. Com o Casé lá. Com o e Casé. agora ele tá em jogos dos times normais, né? E aí tem aquela discussão. A TV vai acabar. Acabou, não sei o que. Não é tão... Diziam que o rádio ia acabar. Gente, é verdade, existe. E a AM até hoje. Bom, eu vejo o rádio no YouTube, mas é rádio. Mas é rádio. Mas aí entra uma discussão que a gente... Eu gosto dessa discussão também. Explica pra minha filha o que é um rádio. Nossa, cara, essa é profunda. Ou TV aberta, que ela não escolhe. Então, assim, talvez vai mudar o panorama geral. Primeiro que a TV vai se moldar e vai se reinventar. Mas daqui 20 anos, cara, talvez os paradigmas sejam diferentes. Ela escolhe, ela não entende que ela não consegue parar o desenho que passa na Globo. Sei lá, estou dando um exemplo aqui, mas... 20, 30 anos, talvez, não sei. Sem dúvida. Mas você sabe que é legal, assim, hoje a gente sabe que essas diferenças existem porque existe a necessidade. De novo, tecnologia para a necessidade, né? Mas a nossa população também está envelhecendo. Então, essas necessidades tendem a morrer e aí, automaticamente, algumas coisas acabam estando fadadas a morrerem junto. Quando isso vai acabar? Não sei. Não sei. Tem uma questão de idade e tem uma questão cultural, né? Que é o que a gente falou. Brasilzão grande, então tem a população público mais velho, mais idoso, mas também tem as pessoas que estão numa outra realidade. Legal. O PAN, ele opera nacionalmente. Sim. 100% do território. Sim. Sim. Tem agência física? Não. Não, 100% digital. Legal. Importante também. Já mais uma coisa nova, Nossa, isso né? é outra coisa. Como é que você ia imaginar que não ia ter um gerente de agência? Exato. Uma pessoa te atendendo. Quem que eu xingo, né? Quem que eu xingo? Com quem que eu brigo? Agora você fala com o chat. Que muito provavelmente não é uma pessoa, inclusive. Com certeza não, né? Que tem até a ver com outro ponto que eu já ia emendar. Pode ir lá, vai lá. Eu tenho uma pergunta, mas eu vou depois. A gente estava falando de chat, não tem como não falar de IA. Né? Como que você está vendo o boom da IA relacionado à questão de finance mesmo, mercado financeiro? Você acha que o mercado já está abraçando? Já. Como que é? Já. Assim, eu não posso dar muito spoiler, claro, né? Mas eu acho que o que eu enxergo, né? A gente tem muita informação. Os bancos têm muitas informações. As instituições que souberem olhar para essas informações e conseguir se antecipar às necessidades, às vezes você nem sabe que precisa de algo, mas quando aquele algo surge para você, você fala, nossa, eu precisava disso e nem sabia. Então, eu acho que o que eu enxergo, os bancos têm esse mindset. Como é que eu faço uso desse bando de informações que eu já tenho? Então, o que eu posso oferecer para o meu cliente? As empresas de pessoas, de RH, o que eu posso fazer com o registro de ponto, com o comportamento do meu colaborador dentro do meu ambiente? O que ele acessa, o que ele olha, nas pesquisas, o que ele responde? Eu acho que existe, sim, uma preocupação e já existem movimentos olhando para como lidar com essas informações. E aí, uma vez que eu tenho um conjunto de dados completamente aleatórios e faço ideia, né, de algumas necessidades, a IA está aí para nos ajudar. E sim, esse movimento já existe. Legal, maravilha. E a gente falou um pouquinho de tecnologia, Carla. E a gente falou da época que a gente começou a trabalhar, que a gente era os analistas de sistemas, né? Com muito orgulho. Eu ainda falo sempre que eu sou analista de sistemas. Analista de sistemas. Como é que você vê a papel da liderança com novas gerações, né? Porque a gente está liderando novas gerações, pessoal que é movido por novos propósitos e assim, né? Como você enxerga? Novas gerações num contexto em que a ansiedade reina e que o dinamismo impera, né? Então, realmente é bem desafiador para um líder manter o time motivado a aprender, motivado a entregar, motivado a estar, né? Estar ali junto com a gente. Primeiro que, como eu comentei no início, eu peguei várias transformações. Transformação de tecnologia, transformação de metodologia, transformação de liderança, transformação de comunicação, né? Não existia internet, era linha de escada. Quando dava problema de madrugada, eu tinha que sair da Zona Leste e ir lá para Raposo Tavares. Um carro do banco ia me buscar para resolver o problema. Não tinha como acessar o ambiente do banco. Não existia notebook, gente. Não existia notebook. Então, eu vi várias transformações. O que eu enxergo hoje? A gente passou de uma liderança mais
imperativa para uma liderança mais colaborativa, onde todo mundo aprende, onde tem o ganha-ganha. Qual é o ganha-ganha? Me ensina e eu te ensino. O que eu posso ensinar para um desenvolvedor que está antenado nas últimas tendências, nas últimas tecnologias? Cara, com certeza ele sabe muito mais que eu. Eu tenho muito mais a aprender do que a ensinar. Só que eu tenho uma bagagem de experiência e eu estou me dando como exemplo de líder. Qualquer líder tem um conjunto de competências que pode colocar ali na bandeja para as pessoas aprenderem, para as pessoas compartilharem, né? Então, a gente incentiva muito compartilhar conhecimento, a gente incentiva muito ampliar conhecimento, e não só no incentivo, mas no incentivo de olha, faz um treinamento, não é só isso. É mostrar para as pessoas, para essa geração nova, os bons frutos que podem ser colhidos por conta de todo o aprendizado investido. Então, tem que ter uma liderança próxima, você precisa explicar, precisa mostrar o propósito, o porquê, o para quê. Não é faz. Né? Eu vejo hoje o meu time cobrando muito pelos resultados. Olha, trabalhei tanto, trabalhei de final de semana, né? O projeto era urgente. Qual é o resultado da nossa entrega? Quanto isso trouxe de benefício para o banco? Legal. Então, eu acho que a liderança precisa aprender, né? Precisa compartilhar decisões estratégicas, mostrar o futuro. Por que a gente está fazendo isso agora? Porque lá, lá na frente a gente quer colher tal resultado. É importante transparência com relação ao futuro, para diminuir um pouco a ansiedade. São novos paradigmas, né? Eu acho que você colocou muito bem, assim, é uma coisa que eu concordo bastante, que é a questão do propósito. Você traz, a nova geração, ela pede isso, né? Ela quer saber o quer saber. Quer saber, e eu acho super ok, assim. O pense globalmente, age localmente, mas ela quer saber como que se conecta com a estratégia, né? Exato, é isso. É uma provocação ótima de se fazer. Acho que o grande desafio do líder do futuro justamente é esse. Como é que você conecta a estratégia ao dia a dia das pessoas? Não pode existir uma lacuna, não pode existir um vale, né? Tem que ser uma coisa só. É uma empresa só. Isso aí. Né? Esse corte vai pro meu Instagram, tá? Legal. Esse que é o grande desafio do líder do futuro. Muito bom. Aí eu já acabei. Acabamos de achar a palestrante do próximo evento. Nossa Senhora, gente. Boa, muito bom. E é bem desafiador também, né, Carla, essa nova geração. Acho que a gente aprende muito com eles, como você bem disse, assim. E aproveitando o gancho que você também trouxe de aprendizado contínuo, né, o long life learning, que está super na moda, como que você acha que as empresas... Qual é o papel da empresa ou do próprio líder numa jornada de aprendizado contínuo dentro dos seus times? Eu acredito que as empresas elas têm um forte poder de criar parcerias. Então, por que não usar desse poder de influência e de influência no mercado para colocar à disposição para o seu colaborador também poder crescer, né, dentro do contexto, estamos falando aqui de tecnologia, dentro do contexto tecnológico. O PAN tem uma parceria muito bacana para incentivar aprendizado contínuo. Então, todos os colaboradores, inicialmente de TI, tinham acesso a uma plataforma de treinamento bastante interessante sobre a ótica de tecnologia. Se eu não me engano, ano passado a gente ampliou essa oportunidade de aprendizado até para outras áreas do banco que tiverem interesse em aprender de tecnologia também poderiam beber dessa fonte, né? Além disso, a gente tem programas internos com uma certa cadência, onde quem tem conhecimento em um determinado assunto coloca ali à disposição, né? Faz um workshop, faz uma apresentação, faz um bate-papo com outras pessoas para que a gente para que os outros também possam ouvir, aprender e se interessar. Legal. A gente tem programas de incentivos, né? A gente consegue incentivar as pessoas através de recompensa. Tem meta, claro, né? Acaba uma coisa ou outra, você pode usar como meta. Você pode usar de programas de incentivo, gente, um jantar. Faça tantos treinamentos, coloque aqui em prática, porque não é só treinar, né? Senão você aperta o play lá e fica ouvindo. Não, aí também não, aí não vale. A ideia é, treinou? Coloque em prática, traz um projeto na prática para a gente. E isso vira incentivo, né? Incentivo da pessoa exercitar aquilo que aprendeu, incentivo em compartilhar aquilo que aprendeu, incentivo também em ter algum tipo de reconhecimento.
A gente tem uma máxima interna que a gente fala que conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Perfeito. Então, quanto mais você aprende, mais você compartilha, mais você recebe, vira um ciclo. Não só dentro do PAN, a gente também tem movimentos com a comunidade tech em geral, né, que são organizados ali, e tudo isso faz a roda girar, né? Então, acho que o caminho é esse. As pessoas se interessam por aprender e por ensinar. Fantástico. Compartilhamento de conhecimento, inclusive está até no nosso Culture Code, na Maita. E a gente tem parcerias também de jantar, você deu exemplo, que a galera, um dos pontos que a galera mais usa lá no nosso Vive Experiências. E, cara, você falou de líder do futuro, né? Além da conexão de propósito, etc., qual você acha que são os desafios do líder do futuro, nichando em tecnologia? Depois a gente pode, talvez, expandir aí. Olha, eu acredito que o líder precisa, de fato, entender para onde a sua empresa está caminhando, compartilhar, né, trazer isso para o seu time. De novo, acho que o time, ele consegue munir, ele ajuda muito o líder no sentido da tomada de decisão mesmo. Então, dada a minha necessidade futura, o que eu posso usar, né, de tecnologia, enfim. Então, quando você insere o time na tomada de decisão e você mostra o valor, né, daquela peça na grande engrenagem, naturalmente a pessoa quer fazer história, quer fazer parte, quem está engajado, claro, né? Nem todo mundo tem o mesmo tipo de engajamento. Perfeito. Mas eu acho que o nosso principal desafio é mostrar a importância de cada colaborador, é uma pecinha dentro da grande engrenagem. E eu não sei exatamente como funciona o motor de carro, mas eu imagino que sejam várias pecinhas e se uma sair, com certeza o motor não vai funcionar bem. E assim é cada colaborador. Se a gente consegue mostrar isso, né, o desafio do líder é mostrar a importância de cada um na sua individualidade dentro do coletivo. Então, eu acho o papel do líder extremamente fundamental para que a gente tenha times de sucesso, times engajados e um futuro promissor em termos de tecnologia. Legal. Na montagem dos times, você tem alguma particularidade quando você vai montar um time novo? Eu tenho um tripézinho que eu busco. Nem sempre a gente Legal. consegue encontrar os 3 pilares em uma só pessoa, mas você, quando olha para o time inteiro, é importante, na minha visão, que a gente tenha as 3 peças conectadas. Acho que a gente precisa encontrar pessoas que têm uma boa fundação tecnológica, independente da tecnologia que você esteja requerendo naquele momento. E por que eu acho que por que eu acredito que a fundação é importante? Uma pessoa com uma boa fundação tecnológica, ela naturalmente consegue receber novos conhecimentos. Então, às vezes, uma pessoa é muito bom numa tecnologia X, mas ela não tem uma boa base. E aí, como é que você migra? Como é que você amplia para outras tendências? Então, ter uma boa base, um bom fundamento tecnológico é importante. Segundo ponto, a pessoa, preferencialmente, que ela conheça do negócio em que ela está inserida. Quando você consegue usar uma mesma linguagem em todo o âmbito da empresa, se torna muito mais fácil. Então, imagina eu ir falar, sei lá, dar um exemplo esdrúxulo aqui, de toda a engenharia de mensageria de ISO, de autorização de um cartão de crédito numa fábrica. A minha linguagem não está adequada. Então, é importante, para facilitar o engajamento, o entendimento, a compreensão das necessidades numa empresa, eu acredito que o time precisa entender do negócio em que ele está lidando. Isso, para mim, é bastante importante. E o terceiro ponto é o quanto a pessoa tem de engajamento, né? O quanto que ela está motivada, o quanto que ela tem de brilho nos olhos para aprender algo novo, seja uma tecnologia nova, considerando que ela tem um bom fundamento, ou seja, um produto novo. Então, o engajamento das pessoas é algo que sabe aquele brilho nos olhos, quando você entrevista alguém e você fala, cara, esse cara aqui está com vontade, está com garra. Isso, para mim, às vezes, é mais importante do que propriamente o conhecimento técnico da pessoa, porque brilho nos olhos, ou você tem ou você não tem. Ou você tem temporariamente, ou você é sempre aquela garra, aquela gana, né? Então, isso para mim, quando você encontra esses 3 atributos em uma pessoa só, aí é ola, né? Aí você vai... aí você fica feliz. É ouro, na verdade. É ouro. Legal isso. demais. Cara, o que você vê de tendência? A gente falou um pouco de IA, o que você vê mais alguma coisa de tendências tecnológicas ou tendência em finance mesmo? Open Finance, por exemplo, que não podemos falar que é tendência, já é uma realidade, Open né? Finance é uma realidade, mas eu enxergo que a gente ainda explora
pouco. Brasil explora A pouco. gente está pego no regulatório ainda, né? Ainda, por fazer. Exato, está fazendo por fazer. Acho que a gente tem uma riqueza tão grande em mãos, mas a gente, em função de vários aspectos, né, até questão de mercado, questão de economia, a gente ainda está apegado ao regulatório. Eu acho que se a gente aliar... Open Finance é um exemplo, né? Todo o potencial de dados que a gente já tem dentro das casas para olhar para frente, olhar como é que eu posso utilizar todo o machine learning que qualquer IA pode nos oferecer e transformar isso em valor para os clientes, ainda tem muita coisa para ser feita. A gente no PAN está começando, nós temos alguns movimentos, tá, já nessa direção, mas tem bastante oportunidade, não só no PAN como no mercado inteiro. Legal. Acho que dá para explorar tanto novos produtos, novas fontes de receita, e também eficiência operacional, né? Eficiência operacional, com certeza. Acho que os bancos usaram muito disso, né? Usamos bastante. E esse é um ponto interessante que vai ao encontro da questão da ansiedade e como motivar os times. Hoje ainda, e é natural, o ser humano ele tem medo do novo, normal. Uhum. Então, a gente ainda percebe muita insegurança das pessoas com relação a IA. Vai acabar o emprego, vai acabar isso, vai acabar aquilo. Gente, se a gente não usar nosso potencial criativo, não é acabar, é transformar, né? Você elimina algo operacional, mas cria uma outra oportunidade. Então, tem muito mito e muito medo ainda em torno de IA, e a gente precisa passar por essa etapa para conseguir, de fato, utilizar em pleno vapor, em todo o potencial que ela pode nos oferecer, né? Tá claro. Perfeito. Eu tenho mais uma dúvida. Carla, assim, qual a sua visão em relação a, por exemplo, Meta, Google disseram que não precisam mais de ter nível superior para contratar. Eu acho que tem muita gente que entende isso errado, como se isso não fizesse resultado nenhum, né? Qual que é a sua visão para as novas gerações que estão se formando na busca de aprendizado? Nossa, essa pergunta é bastante difícil. Olha, a minha visão é assim, qualquer profissional que tenha propriedade, domínio, conhecimento, profundidade naquilo que ele se propõe a fazer, ele vai ter sucesso. Então, as novas gerações, existe um imediatismo natural, né? Então, poxa, eu não preciso de liderança. Como eu comentei no começo, eu acho que existe uma troca, né? E se a gente enxergar que cada peça da engrenagem é necessária, seja para um ajuste aqui, um planejamento ali, um direcionamento acolá, se a gente conseguir passar isso para as novas gerações, acho que a dinâmica nas empresas fica muito mais fluida e menos questionável. Não estou dizendo que o líder ele é indispensável, mas ele é importante. Se você pegar uma seleção, né, eu não manjo muito de futebol, tá? Eu só torço. Mas a gente vê a importância de um treinador. Né? Seja no engajamento, seja não só no estímulo, mas nas técnicas. Então, a gente enxerga a importância do zagueiro, a importância do goleiro. Quem é mais importante? Todos são importantes. E o líder está nesse contexto. Então, acho que as novas gerações, elas, se isso for muito bem direcionado, eu acho que naturalmente a gente acaba tendo uma aceitação melhor. Então, eu ainda acredito na importância da liderança. Legal. Acho que independe de faculdade, no caso, né? Então, a sua pergunta é na linha também de quem está começando na área, né? Primeiros passinhos ali. E hoje é uma discussão, né? De faz faculdade, não faz faculdade? Sim. Eu costumo falar pra galera, faça faculdade. Porque... preparo nunca é demais, né? Preparo nunca é demais. E assim, existe uma coisa que até recentemente um gestor do meu time ia iniciar um segundo nível de aprendizado. E ele falou, MBA ou pós? Aí a gente teve uma conversa, dado o contexto, eu falei, cara, acho que no teu contexto faz total sentido um MBA e tal. E mais que o aprendizado da matéria que você consome em qualquer faculdade, MBA ou pós, o relacionamento. Perfeito. Você aprende demais com a experiência dos outros. Então, não precisa passar pela experiência. Por vezes, o ser humano ele gosta de passar pela experiência, né? É uma tendência natural nossa, mas às vezes só o fato de você observar a experiência do outro te ajuda demais. Então essa troca na faculdade é muito grande. MBA experiência também, de MBA também, experiência de vida.
né? Dependendo da faculdade, você tem pessoas de classes completamente diferentes, que percorreram caminhos completamente diferentes. E a experiência daquela pessoa pode te ensinar algo. Total. Né? Então, acho que isso é bacana, é importante. Concordo contigo. Eu vi uma pergunta, um repórter perguntando para o Robert De Niro sobre atuação e o que ele acha de grandes atores que já tem uma tendência natural a se precisaria buscar a escola. Ele respondeu que sempre vale a pena aprender. Né? O conhecimento não vai ser demais. Se o cara é um talento natural, mesmo assim vale a pena fazer escola de atores. Isso é uma das coisas que eu olho antes de... Quando eu vou contratar pessoas para trabalhar ali. Hoje eu entrevisto as pessoas que respondem direto para mim ou que estão próximos ali, né? E é uma das coisas, o time de recrutamento às vezes me questiona, mas cabe? Eu falei, a pessoa não está estudando. Mas, falei, cara, eu quero pessoas que se atualizem, que estudem, que acho que o melhor investimento é aquilo que você faz em você mesmo. Então, eu sempre olho isso, sendo chato ou não, eu vejo o quanto essa pessoa está investindo nela mesma. Antiquado ou não, é um indicador, né? É um indicador. Exatamente. O quanto... por vezes, assim, as pessoas alguns optam, principalmente quem tem muita facilidade com tecnologia, optam por treinamentos e está tudo certo. Mas o importante é investir em você, né? A faculdade foi algo, gente, convencional que foi criado, a gente estudou, a gente foi alfabetizado. Até para fazer um treinamento, você precisa ter sido alfabetizado. Então, esse caminho... Eu sugiro, eu recomendo. Mal não faz. E eu fiz boas conexões na época de faculdade. Pois é. Já entrevistamos até professor da faculdade, aqui no podcast, colegas que eram, enfim, inúmeros, né? No mercado aí a gente esbarra direto. O mercado não é tão grande como ele parece. Pois tecnologia, é, né? São Paulo. Exatamente. Eu te cortei por algum motivo? Não, né? Carla, eu ia perguntar de livro para Carla, mas se tiver alguma questão... Eu tenho mais algumas perguntas ainda. Tá bom. Calma. Até às 6 da tarde, eu acho que a gente vai. Hoje você lidera líderes. Né? E aí eu acho que tem algumas nuances, né? Quando você lidera um time ali, e agora você está num nível... falando de uma hierarquia, né, mais tradicional, você está ali liderando líderes num nível no estágio mais acima. É uma sensação só nossa, ou você também percebe que as pessoas elas vêm cada vez menos querendo ser líderes? Eu vou tentar mudar um pouco a pergunta. Tem menos líderes. Você tem percebido isso? Ou não? Deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. As camadas de liderança estão mais achatadas ou existem menos desejos de pessoas em quererem ser líderes? Isso, a segunda opção. Você está falando por conta do pessoal querer seguir carreira mais técnica em Y e não ter mesmo a aspiração de liderança pura? Também, mas tem as pessoas que chegam no estágio no desenvolvedor sênior e está tudo bem. Entendi. Eu não quero mais sair daqui. Pronto. Eu não quero ser líder, não quero ser tech lead, não quero ser gerente, não quero ser... Perfeito. Eu tô ali. Ixi, olha, eu vou te falar que depende... Nossa, eu acho que tem umas 30 gerações desse embolo. E cada geração tem um tipo de comportamento, né? É bem nessa linha mesmo. O que eu vejo, e aí eu vou pegar um pouco da minha história, tá? Desde que eu iniciei, desde que eu comecei a liderar líderes. Eu acho que depende muito da geração. Tem a geração imediatista, que o cara sai da faculdade e ele já quer ser presidente da empresa. Isso tem sim, é sério. O cara chega, eu aprendi tudo, eu estou entrando aqui como estagiário, eu vou fazer a entrega do que você está me pedindo, vou fazer um pouco a mais. E eles fazem muito. E aí, na sequência, já imagina que o próximo passo seja a presidência. Tem essa geração, tem pessoas desse... Então, nessa linha, o desejo da liderança ainda aparece. A gente tem os técnicos que gostam de ser técnicos. E o cara, ele quer ser uma referência técnica. Ele pode não querer ser um gestor, mas ele quer ser um líder técnico. Ele quer ser uma referência. Ele quer ser reconhecido. Até por isso, no PAN mesmo, a gente tem a carreira em Y bem clara, né? Então, as pessoas que optam por ir por esse caminho são super bem vistas e o fato é que ali a coisa acontece. Existem técnicos que querem liderar pessoas. A gente viveu um momento aí da trajetória em que acreditávamos que os técnicos que queriam ser gestores era por uma questão salarial. O cara vê como para crescer ou para ganhar mais, blá, 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 ele tem que ser gestor. Com a entrada da carreira em Y, isso não existe mais. Então, aqueles caras que só estavam mirando a questão da remuneração,
hoje são, enfim, continuam felizes na carreira técnica. Mas ainda existem técnicos, sim, que querem fazer a transição. Eu não consigo te dizer se isso é uma questão relacionada à idade, à fase, ou é perfil de cada um. Eu também enxergo pessoas, né, que não querem nem a pau. Falam, nossa, cuidar de pessoas, fazer avaliação de performance, lidar com frustração, dar feedback, controlar férias. Tem pessoas que não querem fazer isso de forma nenhuma. Então, eu não consigo dizer para você se existe uma tendência. Hoje eu tenho pessoas técnicas que querem ser líderes, inclusive hoje eu desmarquei um almoço com um técnico para estar aqui com vocês, que queria bater um papo sobre carreira. Ele falou, Carla, eu gostaria de saber o que eu preciso fazer para ser gestor. Ontem eu tive um almoço com um outro, ele não é técnico, ele já é um gestor, é um coordenador, que quer o próximo passo de carreira. Então, eu não sinto que esse movimento diminuiu. Eu só não consigo identificar qual é o público, o perfil, se é técnico ou não, porque para mim ainda está muito misto. Legal, bacana. Você concorda, Gus? Eu entendo, eu acho que essa pulverização de aspirações assim se dá pelo fato de tecnologia ter dominado o mundo, né? Exato. Eu tinha minhas crenças limitantes de que o Cobalzero tinha que se atualizar na época, o pessoal do VB, e a verdade é que o Cobalzero não precisou se atualizar. Continua aí. E tá aí, e tem mercado para todo mundo. Então, esse exemplo que você deu do cara que quer continuar sênior em Java ali, se quiser, pode ficar. Tá tudo bem. Tem espaço. Muito tempo, tem espaço. Isso é bacana, né? Isso é legal. E isso é algo que eu não enxergo, ainda não enxergo a gente fazendo movimento, no caso de IA. Como é que eu mostro que algo novo não vai destruir o velho? Ou que as coisas podem coexistir, né? Não é um em detrimento ao outro. O COBOL é um excelente exemplo. Nossa, o Java chegou, o COBOL acabou. Não acabou. Eu acreditei que seria um perigo ficar no COBOL lá. Você migrou? Você migrou? Não, eu não estava no COBOL, mas eu achava assim uma loucura. Mas o mercado mostrou que não, a realidade mostrou que não, era uma aposta. Eu acabei sendo empurrada, né, muito em função do próprio movimento na época de downsize. Imagina, mainframe tem que virar... Vai acabar, né? Acabar, downsize e tal. E eu acabei tendo a felicidade, eu sou super grata por ter participado de movimentos nas empresas das quais eu percorri, que me permitiram conhecer de novas tecnologias. Não foi ruim, não, foi bom. Isso só me fez enxergar o quanto todos têm o seu valor. Pois é. Né? Cada tecnologia para a sua necessidade. Legal. Isso é uma boa lição para a galera da nova geração, principalmente a galera fã de framework, assim, que sai atropelando. Cada dia sai um framework novo. Tem que ser. Tem que ser o último, né? O early adoption é um risco, né? Como do nosso lado aqui, como a gente está em consultoria, e a gente tem diferentes contextos, né? Atende o Tio Seguros, Banco Yamaha, Serasa, Crefisa, estou pegando só os financeiros. Aí a gente sai e vai para a Cobase, que é um segmento varejo, pet, completamente diferente. Com times diferentes, culturas diferentes. E aí a gente vê muito disso, dos hypes pingando e a galera tentando controlar. Por isso que é uma pergunta que a gente sempre costuma fazer, né, para os líderes. Como é que vocês enxergam a questão do hype? Porque acho que, se eu não me engano, foi a primeira palavra, a primeira pergunta que você trouxe aqui. Tem que ter necessidade. Senão não faz sentido. Tecnologia por tecnologia não faz sentido. E aí também, acho que tem uma questão importante, que é a questão cultural, né? Como é que você fomenta? Agora a moda é essa, vamos para lá. Não, agora mudou, vamos para cá. Gente, não é ruim. As pessoas não veem o propósito, falam, peraí, mas para que eu estou usando isso? Por que eu tenho que aprender disso, né? Então, precisa tomar cuidado, precisa entender a necessidade, né? O que eu quero resolver, qual o problema que eu quero resolver. Exato. Você ainda enfrenta escassez de profissional hoje, Carlos? A gente, na pandemia, gente, foi complicado. Nossa, foi Sabemos complicado. Foi bastante, porque assim, eu brincava que a gente estava vivendo um grande rouba-monte. Não sei se vocês conhecem esse. Você conhece o rouba-monte? Eu não sei se ele conhece. Conheço, claro. Então você vai lá, rouba um montinho do vizinho. E a gente viveu isso, né, em termos de profissionais. Hoje, eu acho que o mercado também, assim como a questão das fintechs, das startups, se acomodou. Os profissionais também se acomodaram, não se acomodaram no sentido de comodismo, mas se acomodaram no sentido, o mercado foi se ajeitando, né? Então, hoje as pessoas estão nas suas casas, as ofertas não são mais tão grandes, né, quanto foram na pandemia, e o que tem de oferta talvez não seja tão... Gente, a gente chegou a pagar salário altíssimo.
para pessoas que talvez não estivessem ainda com o nível de senioridade, muito em função da escassez que nós vivemos, né, na pandemia. Hoje eu acho que a realidade mudou bastante. Então, por conta disso, eu acho que as trocas também diminuíram bastante. Ainda existem. Eu tenho algumas oportunidades, aliás, se quiserem mandar currículo. Tem algumas oportunidades. Obrigado. Não, vamos lá. A gente tem algumas oportunidades, mas eu entendo que é um movimento natural. Acho que a gente está muito mais no orgânico do que nas trocas que a gente viveu na pandemia. Show. Eu não sei se você sabe, se a gente já te contei a história da Maita como consultoria, mas a gente saiu de quase 40 pessoas para 320. Pandemia, né? Nesse período da pandemia. E, em paralelo a isso, nós vendíamos também, hoje não mais, a gente vendia o serviço de hunting para outras empresas. Cara, foi grande, né? Foi loucura, né? A gente atendia tanto na locação, squads, projetos sob demanda, e também a frente de hunting. Né? Então, eram muitas vagas. E assim, um mercado dinâmico, nível extremo. Agora eu que te pergunto, e como é que está hoje? Sua resposta foi perfeita, assim. Deu uma acalmada. Tá mais orgânico. Turnover voltando a níveis pré-pandêmicos, né? Eu acho que a gente sempre vai ter mais vaga do que candidato. Acho que não sei precisar o tempo, mas tecnologia sempre foi assim. Sim. Mas agora a gente tem os processos seletivos voltando, a régua um pouquinho mais para cima. Né? A gente tinha um desespero de alguns clientes querendo contratar a todo custo, né? E nós, como consultoria, prezando pela qualidade, falando, tentando segurar ali, vamos, mas não é assim. Agora a gente consegue... Acho que a poeira deu uma baixada, né? A bola foi para o chão novamente e volta. Existe de novo, né? Eu sou o chato das gerações, mas existe uma ansiedade nas gerações. Eu recebi, sem brincadeira, semana passada 3 pessoas me chamando, pessoas que trabalhavam comigo no mercado antes aí, me perguntando o seguinte: o que está acontecendo com o mercado? Eu teve até um amigo que perguntou, cara, acabou o QA? Por quê? Eu falei, cara, acho que é dificuldade de encontrar vaga, de se movimentar, ou pedida mais alta, não sei, enfim. Acabou o profissional ou as oportunidades? A oportunidade, se não tinha mais o QA, se ia acabar o QA nas squads de tecnologia. Eu falei, vagas mesmo, né? Eu falei, cara, eu não ouvi nada disso, nossos QAs estão aqui e tal. Porque tem essa ansiedade também geracional, que eles nunca viram o mercado se regular, eles estão no mercado há 4, 5 anos. Exato. Quem então, está 5 anos no mercado viu o período de fervura que a Carla falou. E é a primeira vaca magra que ele experimenta agora. Né? Gente, se a gente olhar para o passado, a gente já teve outros... É claro que assim, a pandemia, de fato, ela potencializou um cenário jamais vivido. Eu estou no mercado de tecnologia já há alguns anos, umas décadas, e eu nunca vi nada parecido, até porque foi um contexto do mundo diferente, né? Mas agora a gente tende a entrar no... Mas concordo contigo, muita gente entrou na área de tecnologia há 5 anos. E aí só pegou esse boom de tecnologia. Gente, a vida não é isso, graças a Deus, né? Graças a Deus. Porque para os líderes é um desafio, né? Pois é. Ficar gerenciando... Nossa. É complicado. Isso aí. Gus. Aprendi bastante aqui. Nossa, eu também, gente. Adorei. Muito Acabou bom, né? já? Olha... A gente já conversou por 1 hora. Nossa. Mas daria pra gente conversar por mais 5 horas. Até às 6 que você falou. Até às 6. Né? Deixa eu só mandar um WhatsApp aqui pra ele. A gente já, desmarcar alguns já ferrou um cara no Banco Pan hoje, né? Por quê? Porque ele ia falar de carreira com a Carla, a gente desmarcou o almoço Foi. Mas eu já remarquei pra segunda. Boa. Então, segunda-feira você não aciona a Carla. E hoje ela tava de bom humor, viu? Vamos ver se ela vai ter que chegar. Pegou o dia. Ela tá de bom humor, então tem que ser. Pegou o dia. Mas é legal saber que as pessoas te procuram pra falar de carreira, Carla. Como referência, né? É uma boa referência de líder, assim. Acho que não é comum, né? A gente... no mundo de hoje, a galera procurar saber, né? Enfim... para a carreira. Quer dizer que você vem desempenhando um bom feedback para você, eu acho. Obrigada. Mas sabe o que eu acho bacana? Assim, as instituições, e aí eu falo pelo PAN, né, que é a empresa onde eu estou hoje, elas fomentam, o PAN fomenta isso. Cara, você quer crescer? Bate um papo, procura um par, procura um mentor. Eu mentoro uma gerente também, eu participo do programa de mentoring do PAN. Então, o PAN incentiva bastante na linha de compartilhar conhecimento, a preocupação em formar pessoas. Então, esse é um movimento que eu levo para a vida. Então, acho que as empresas precisam olhar para o
capital intelectual que tem e olhar com carinho, falar como é que eu mantenho, como é que eu aumento, como é que eu faço as pessoas crescerem, né? Então, tem sim, claro, uma questão de afinidade, as pessoas buscam aquelas com as quais elas mais se identificam, mas tem uma questão também interna do PAN, ele fomenta isso, sabe? Eu falo para o meu time também, olha, busca alguém, conversa, procura o programa de mentor, não precisa nem ser formal, conversa com o par ou com alguém acima, um nível acima, até para você receber um direcionamento diferente do meu, porque você amplia, né, as possibilidades, o conhecimento, o aprendizado. Então, esse é um papel importante do líder, de não ter medo de expor o seu time a buscar novos líderes para aprender, porque a gente não é perfeito. A gente cresce o tempo todo, aprende o tempo todo e aprende com todo mundo, né? Inclusive eu estou fortemente aqui batendo na portinha de alguns aqui para me ajudarem. Legal. Eu acho que até por já ter trabalhado com hunt de profissionais, eu acho que olhando para número, né, caso de turnover, etc. Eu acho que as empresas no geral, não só segmento financeiro, as empresas no Brasil, fazendo, né, um recorte Brasil, elas finalmente começaram a entender. Tem aquela máxima, né, de conquistar um cliente novo custa mais caro do que manter o cliente fiel. Claro. E aí, acho que agora as empresas finalmente começaram a entender que isso funciona para colaborador. Né? Primeiro que custa mais caro trazer um colaborador de fora do que manter um bom engajado aqui dentro. Que já tem a cultura, né? E entenderam, de fato, os times como peça de um mecanismo mais amplo, assim. Óbvio, tiveram... Historicamente, várias empresas já se preocupavam com isso. Mas acho que agora tem um senso comum, né? Sim. As áreas de people aí agora, né? Não é mais RH agora. Isso, gente agora também. Gente e gestão. People, isso aí. Tem uns termos novos. Gus, faz a pergunta do livro. Eu ia ter uma pergunta clássica nossa, Carla. Aqui Opa, a gente queria saber algum livro que tenha te impactado. A gente falou de liderança, técnico, mas pode ser uma questão pessoal também. Tem algo que vale a pena indicar? Nossa, cara, tem. Não é tanto assim. Na verdade, a gente falou bastante de liderança, a gente falou das ansiedades que existem, né, que a gente vive hoje, um mundo dinâmico. Eu tenho uma filosofia de vida que eu busco autoconhecimento. E quem é a Carla nesse contexto inteiro? E o contexto pode ser dentro de casa, na empresa, na rua, não importa. Você sabendo quem é você, acho que isso já te ajuda muito até a não entrar na pilha da ansiedade, né? Enfim, dos problemas que a gente comentou. Tem um livro que eu li, ele chama Escola dos Deuses. É um livro que é até usado em algumas, se eu não me engano, em ensinos de mercado financeiro, enfim. Mas ele é um livro muito introspectivo. Então, é como você ser no momento em que a gente vive a busca pelo ter. E o ser é ser brilhante em qualquer aspecto da tua vida, ser bem-sucedido, alcançar os seus objetivos, e muito, né, na linha do autoconhecimento. Então, quando você conhece suas capacidades, se conhece, o seu potencial é infinito. Então, esse é um livro bem bacana, chama Escola dos Deuses. Legal. Escola dos Mas Deuses. Desenvolvimento pessoal, né? Desenvolvimento pessoal, como você falou, autoconhecimento, né? exato. Você sabe que essa sua pergunta ela tá me gerando um problema, né? Por quê? Porque é o seguinte, por mês a gente grava 4 podcasts. Ixi, Perfeito. 4 livros por mês. Exato. E ela só indicou um. Mas vamos Não, lá. e a gente tá comprando os livros e montando uma... Biblioteca, né? Depois Que você vai receber uma foto da gente com o legal. livro que você indicou. Uau, que bacana. Então, eu já tô com 4 livros na fila para ler. Porque Certo. a ideia é ler. Eu te indico a Barça. Eu fiz a... Ainda fiz tem? a conta, eu acho que eu tenho um problema, porque eu leio um por mês e olha lá, então... Esse livro, quem quiser ler, Boa. vale a pena, vale a Legal, pena. vai estar na nossa estante na Maita. E tem audiolivro. Às vezes, Boa. Ah, legal. aí eu não sei se vocês dirigem, eu estou presencial, né, todos os dias, então eu estou sempre ouvindo algum livro. O audiolivro, para mim, é uma forma que eu encontrei de resolver o problema do tempo. Perfeito. Seja otimizar o tempo ou aproveitar o tempo desperdiçado, porque no trânsito a gente desperdiça tempo, isso. né? Legal. Não, o audiobook tá super em alta aí. Mas tem que ouvir o livro inteiro, né? Tem que ser. grandinho, mas é legal, Tem vale a que ser. pena, vale a pena. Carla, obrigado. Foi um prazer falar contigo. Acho que foi uma aula aqui de liderança e gestão no mundo financeiro, principalmente. Espero conversar contigo mais vezes e ter mais pessoas do Banco Pan aqui também nessa mesa. Né? Pois é.
Com certeza. Gente, adorei estar aqui com vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Acho que vocês conduziram, direcionaram assim a reflexões que talvez eu sozinha, com certeza eu não faria sozinha, né, nessa ordem tão bem encadeada. Parabéns aí pela iniciativa e agradeço demais o convite. Contem comigo para os próximos. Boa. Legal, até o próximo então. Foi ótimo, passou rapidinho até. Pois é. Valeu. Obrigado. Em breve então, pessoal, segue, compartilha, comenta. Faz tudo aí no Instagram, LinkedIn e vamos em frente. Isso aí. Obrigado, Obrigada, pessoal. Valeu.